Olha, tem um fenômeno acontecendo em todo lugar, que é essa explosão dos pais de pet. Isso está, de certa forma, redesenhando a nossa ideia de família. Mas o que a gente vai ver aqui é que essa mudança cultural, que parece tão simples, na verdade nos obriga a fazer umas perguntas bem profundas sobre quem a gente está se tornando e do que é que a gente realmente precisa. Essa frase, gente, isso é muito mais do que um slogan de internet. É quase um grito de guerra, sabe? Uma verdadeira declaração de identidade. E é bem aqui, no coração dessa frase, que todo o nosso debate começa. O nosso trabalho aqui vai ser investigar o que essa afirmação tão poderosa realmente significa, lá no fundo. E aqui está a questão central. Será que a gente está testemunhando o nascimento de novos laços de afeto, uma evolução? Ou será que isso é uma resposta, talvez bem complexa, a um tipo de vazio existencial na nossa sociedade? Para começar a desvendar isso, vamos para a primeira teoria. A primeira lente que a gente vai usar para analisar essa história toda vem da filosofia. E ela traz um diagnóstico, olha, no mínimo provocador. A ideia aqui é que esse fenômeno talvez não seja exatamente uma escolha, mas sim um sintoma, um reflexo de um espírito moderno meio em crise. O conceito principal aqui é a tal da aoretia, um termo do filósofo romeno Constantin Noica. E atenção, isso não é sobre preguiça, tá? É uma recusa ativa, consciente, daquelas grandes responsabilidades que costumam definir uma vida, como ter um filho, por exemplo. Só que essa recusa, segundo Noica, não leva à liberdade. Leva a um tipo de tédio profundo, um vazio mesmo. A peça Esperando Godot é uma analogia, assim, perfeita. Na peça, os personagens ficam preenchendo o tempo com umas rotinas sem sentido, enquanto esperam algo que nunca chega. Nessa visão, a rotina com o pet, passear, alimentar, cuidar, se torna o jeito perfeito de preencher esse tédio metafísico, dá uma cara de propósito para uma vida que, na verdade, está fugindo de um propósito maior. Então a lógica é mais ou menos essa, ó. Primeiro, a pessoa se afasta de um grande compromisso de vida. Isso naturalmente cria um vazio. E para preencher esse buraco, ela cria o que o Noica chama de símile-determinação, que é tipo um compromisso substituto. A paternidade de um pet se encaixa como uma luva. Tem toda a cara de uma responsabilidade real, mas sem os riscos existenciais, sem a complexidade de criar outro ser humano. E isso nos leva a essa frase que é bem impactante. O amor pelo animal é, claro, real e super intenso. Mas, por essa ótica, ele funciona como um delírio afetivo. Ou seja, uma explosão de carinho que, no fundo, serve para mascarar a recusa de se engajar com o mundo de um jeito mais arriscado. É o amor como um mecanismo de defesa, entende? Ok? Mas e se tudo isso não for uma doença ou uma recusa? E se não for um sintoma de fracasso de jeito nenhum? Vamos agora virar a chave e ir para a contra-argumentação que enxerga esse fenômeno como próximo passo da nossa evolução social e moral. O que é fascinante nesse slide é justamente isso, como ele coloca as duas teorias frente a frente. De um lado, a gente tem a linguagem da recusa, do vazio, da doença. Do outro, a gente fala em criação, pioneirismo, expansão. Não é só uma diferença de opinião, sabe? É uma mudança total de perspectiva. Essa visão, inspirada no pensador Bruno Latour, diz o seguinte: os pais de pet não estão falhando em ser pais de verdade. Eles estão, na verdade, criando uma categoria totalmente nova, um híbrido que simplesmente mistura as fronteiras que antes eram super rígidas entre natureza e cultura, entre humano e animal. Basicamente, estão redefinindo o que uma família pode ser. Então, em vez de ver isso como um encolhimento do espírito, essa teoria vê como uma expansão. O pai de pet não estaria fugindo da responsabilidade, muito pelo contrário. Estaria aplicando a ética do cuidado, aquele impulso de nutrir, de proteger a seres não humanos. E com isso, estaria ampliando as fronteiras da nossa moralidade, da nossa compaixão. Certo. Agora a gente precisa fazer uma pausa. A gente discutiu o que isso significa para o ser humano, se é sintoma de um vazio ou sinal de evolução. Mas, em todo esse debate, tem uma pergunta que a gente esqueceu de fazer sobre a outra parte da equação. E o animal? Pois é. O ponto crucial é o que essa relação significa para o animal. Essa é a terceira e talvez a perspectiva mais desafiadora que a gente vai analisar, porque ela nos força a olhar para além das nossas próprias necessidades e intenções. Essa visão argumenta que o próprio ato de humanizar, vestir um animal, dar a ele papéis emocionais humanos, mesmo quando é feito com todo o amor do mundo, pode ser uma forma sutil de violência.
É como se, ao tratar o bicho como um pequeno humano, a gente estivesse, na prática, roubando ou até esmagando a verdadeira identidade animal dele. Isso cria um estado que a fonte chama de vivo vazio. O animal fica preso num limbo, sabe? Ele não é mais totalmente um animal, livre para seguir seus instintos, mas também nunca vai ser de fato humano. Na nossa busca para preencher o nosso próprio vazio, a gente pode, paradoxalmente, acabar impondo um tipo diferente de vazio ao animal. Essa frase, usada por profissionais de saúde animal lá no Reino Unido, é chocante, mas resume a ideia. O excesso de cuidado, de antropomorfismo, mesmo sem querer, pode causar um dano real. É um desrespeito pela espécie, uma falha em honrar e atender às necessidades biológicas e psicológicas que fazem de um cão, e de um gato, um gato. E as consequências disso não são teóricas, não, elas são bem concretas. Forçar um animal a viver uma vida humana, confinado, com dietas que não são as ideais, com expectativas sociais que não são naturais para ele, pode levar a estresse crônico, a problemas de saúde e até quadros de depressão. Uma condição que, hoje em dia, já é tratada por veterinários especializados. Certo. Vamos então juntar esses 3 diagnósticos que estão competindo entre si para tentar ter uma imagem mais completa dessa relação, que, como a gente viu, é extremamente complexa. E este slide ilustra isso brilhantemente. Na visão da Oetia, o ato humano é uma recusa. Na do hibridismo, é uma criação. E na da dominação, é uma imposição. Veja que cada diagnóstico dá um veredito moral completamente diferente sobre o mesmíssimo ato de amor. No final das contas, a gente chega neste paradoxo. Na busca por um propósito, por uma determinação para preencher o próprio vazio ou para criar algo novo, o ser humano pode acabar terminando a determinação de outro ser, ou seja, pode anular aquilo que o define na sua essência. E assim, a gente fica com esta pergunta no ar. O que estamos vendo é a vanguarda de uma nova forma de amar, uma que consegue atravessar as barreiras das espécies? Ou será que é a manifestação mais sutil do nosso desejo de controle? Um amor que, para existir, precisa primeiro dominar? A resposta talvez defina não só o futuro das nossas famílias, mas a nossa própria relação com o mundo não humano.